Bom dia pessoal, tudo bem? Seguindo aqui a nossa série de vídeos, sprint final AB42, primeira fase, a nossa revisão aqui de 24 dias, nosso vídeo 4 de 24. Hoje nós iremos falar de um tema especificamente afeto ao direito do trabalho, que é especificamente as garantias provisórias no emprego. Então falaremos dos tipos de garantias provisórias no emprego e os efeitos de cada um. Ao final faremos aqui algumas questões para fixação, conforme já a logística que vimos seguindo aqui. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em garantia provisória no emprego, como já dissemos, né, é um tema afeto ao direito do trabalho. O que acontece? A própria Constituição ela traz ali algumas hipóteses de garantias provisórias no emprego. E o que é que significa isso? Como o próprio nome já nos indica, é uma garantia provisória. Em determinadas circunstâncias, em um período de tempo, você não poderá ser despedido de forma arbitrária ou sem justa causa. Por isso que a gente fala em uma garantia provisória no emprego. E qual o efeito básico dessa garantia provisória? Primeiro, ela gera um primeiro efeito se você eventualmente for despedido sem justa causa, você tem direito a ser reintegrado, certo? Mas se eventualmente já não está mais naquele período de garantia e você foi despedido, você pode pensar também numa indenização, no pagamento de uma indenização correspondente àquele período, certo? Quando falarmos aqui de cada tipo, vai ficar mais clara essa questão. Então aqui, ó, a primeira garantia que nós trazemos aqui é a da gestante, certo? Ela está descrita lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então está lá na Constituição Federal, no ADCT. Primeiro ponto, o que é que vem a significar isso? A gestante ela não pode ser dispensada sem justa causa ou de forma arbitrária. Primeiro ponto, não é que ela não pode ser dispensada em qualquer hipótese. Não pode ser dispensada sem justa causa ou de maneira arbitrária, certo? Agora, por exemplo, se houver uma hipótese de justa causa, aí poderá ser dispensada. E em que período ela não pode ser dispensada? Desde a confirmação da gravidez, ou seja, confirmou a gravidez até 5 meses após o parto. Então, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada de forma arbitrária ou sem justa causa, certo? Então, assim, se eventualmente ela for despedida nesse período, o que ela pode fazer? Pedir a reintegração ou então pedir uma indenização. E o que é essa indenização? Vamos pensar no seguinte exemplo. Que ela descobriu a gravidez quando ela ganhou o neném, ela foi dispensada, ou seja, ela teria mais 5 meses ali de garantia, certo? Poderia pedir a reintegração para trabalhar nesses 5 meses, ou então pedir uma indenização. O que seria essa indenização? Seria o valor correspondente, o valor de salário ali correspondente a esses 5 meses de garantia. Ou seja, ela não tem a garantia desses 5 meses, conforme a gente já viu aqui na própria Constituição. Então, se eventualmente ela for despedida, poderia pedir a reintegração ou então a indenização desse tempo que ela não trabalhou, que ela teria direito de trabalhar, mas não trabalhou porque foi dispensada. Então, o básico é isso aqui, ó. Isso está previsto na própria Constituição Federal. Não pode ser dispensada sem justa causa ou de forma arbitrária, quando da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Só que a gente tem um aprofundamento no que tange aqui a estabilidade, a garantia provisória da gestante, que é a súmula 244 do TST, que ela traz alguns aprofundamentos. Primeiro, ela é dividida em 3 itens essa súmula, então aqui a gente tem o item 1, o item 2 e o item 3, certo? O primeiro item vai dizer o seguinte, que o desconhecimento do estado gravídico não afasta essa garantia, ou seja, o empregador, quando fez a demissão, não sabia que a pessoa estava grávida. Isso não interfere, não vai afastar a garantia da gestante. Então, mesmo que o empregador não soubesse daquela circunstância, isso não afastará a garantia que ela tem direito. Aqui ela tem direito. Então, vamos supor que ele despediu a pessoa aqui em março de 2025, certo? Só que só em abril de 25 foi descoberta a gravidez. Mesmo assim, ela pode pedir a reintegração, certo? Ou então a indenização, conforme nós já vimos. Agora, só pensando, tenha cuidado com esse tópico 2, porque a gente viu, é possível você pedir a reintegração ou você pedir uma indenização correspondente. Reintegração é você reintegrado ao meu emprego, certo? Remuneração correspondente, eu vou receber o valor correspondente ali ao meu período de garantia,
certo? Então, se eu tinha ali mais 6 meses de garantia no emprego, eu recebo o valor correspondente àqueles 6 meses. A questão aqui é o seguinte, o que a súmula fala no inciso 2º, no que tange aqui a garantia da gestante, é que eu só vou falar em reintegração, eu só vou discutir possibilidade de reintegração se eu estiver dentro do período de estabilidade, de garantia. Como assim? Lembra que nós falamos que o período é confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Então eu só vou pensar em reintegração se eu estiver nesse período, entre a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Porque a gente sabe, por exemplo, que pode acontecer a seguinte circunstância. Vamos supor, ela está ali com 8 meses de gravidez e foi demitida. Ela poderia pedir a reintegração. Só que, vamos supor, passou um ano. Passou um ano e ela não pediu a reintegração. Ela ainda tem direito. Como ainda não ocorreu o prazo prescricional, ela ainda tem direito. Mas nesse caso, quando ela for entrar com a ação, ela vai pedir o quê? A indenização do 8º mês de gravidez até o 5º mês após o parto, que daria aqui um intervalo de 6 meses. Ela não pode pedir, nesse caso aqui, a reintegração desses 6 meses. Ela vai pedir o quê? A indenização correspondente. Por quê? Você já está fora do período. Entendeu? Quando vocês lerem o tópico 2 dessa súmula, vai fazer mais sentido. Então, eu só falo em reintegração se eu ainda estiver dentro desse período. Caso já tenha passado deste período aqui, eu posso pedir a indenização correspondente ao período, mas não a reintegração. E o tópico 3 vai dizer que essa súmula também ela se aplica aos contratos por prazo determinado, porque a nossa regra são contratos de trabalho por prazo indeterminado, mas eu vou aplicar essa garantia mesmo que eu esteja falando em contratos por prazo determinado, certo? Então, em relação à garantia da gestante, de forma básica, é essa. A outra garantia que nós temos prevista na CF é a garantia do chamado, entre aspas aqui, do CIPEiro, que ela está lá no artigo 10, inciso 2, alinhada à DCT, ao lado ali da garantia da gestante. Primeiro ponto, a gente tem dentro das empresas a chamada CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que hoje, na verdade, o nome correto dela, o nome atual é com 2 As, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, certo? Na estrutura, na composição dessa CIPA, a gente tem alguns empregados que compõem a CIPA, nomeados pelo empregador, e outros que são eleitos pelos próprios empregados, certo? Então você vai ter lá empregados nomeados pelo empregador, compondo a CIPA, e empregados eleitos por outros empregados. Para fins de estabilidade, para fins de garantia provisória, conforme vamos ver agora, o empregado que tem essa garantia é aquele empregado que for eleito, certo? Por um cargo de direção dentro da CIPA. Então, se a questão trouxer para vocês, por exemplo, fulano, empregado da empresa X, foi nomeado pelo seu empregador para compor a CIPA, e as alternativas disser que ele tem garantia provisória, está errado. Se vocês fizerem a leitura atenta do artigo 10, inciso 2º, alinhado à DCT, vocês vão ver que é só para o empregado eleito por outros empregados. Aquele que foi indicado pelo empregador, não. E ok, é o empregado eleito, mas qual é o período que ele tem ali de garantia? É aquela mesma ideia, não pode ser dispensado sem justa causa ou de forma arbitrária. Então ele não pode ser dispensado sem justa causa ou de forma arbitrária. Em qual período? Desde o registro da candidatura. Lembra que é um empregado eleito, não é isso? Então ele vai registrar a sua candidatura desde o momento que ele registrar a candidatura até um ano após o mandato. Então aqui, registrou a candidatura, passou ali por toda a campanha, foi eleito, exerceu todo o mandato, saiu do mandato, passou mais um ano. Então nesse período todo aqui, ele tem essa garantia, certo? E se eventualmente for dispensado, a mesma lógica, pode pedir reintegração, certo? E se já tiver passado esse período, ele foi dispensado aqui, mas já passou do período, ele só entra com a ação aqui, por exemplo, pode pedir a indenização correspondente. A mesma lógica que nós vimos para a estabilidade da gestante. O que vai mudar aqui? A figura, né? O sujeito e o período, certo? Mas a lógica ali da reintegração, da indenização é a mesma que a gente aplicou ali para a hipótese da gestante. E a outra a garantia provisória de emprego prevista na própria Constituição Federal é a garantia do representante sindical, que está lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Primeiro ponto, a gente já tem que fazer uma diferenciação aqui. Lembra que quando nós falamos aqui, garantia da gestante, ela não pode ser dispensada sem justa causa ou de forma arbitrária. Ou seja, se tiver justa causa, pode.
O cipeiro, da mesma forma, não pode ser dispensado sem justa causa ou de forma arbitrária. Se houver justa causa, pode. Já quando fala do representante sindical, olha o texto da Constituição. Aqui é o resumo do texto. É vedada a dispensa. Lá fala que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aqui fala que é vedada a dispensa. Então a regra aqui do representante sindical é que eu de fato não vou poder, eu não vou poder dispensar, certo? Eu não vou poder dispensar o empregado ali sindicalizado em qual período? Quando ele registra a candidatura para um cargo de direção ou representação dentro do sindicato. Então aqui é parecido com o do cipeiro, o período, até um ano após o mandato. Então veja que o período é bem parecido com o do cipeiro. Registro da candidatura, aqui é só o sujeito que é diferente, porque é cargo de direção ou representação sindical. Registro da candidatura até um ano após o mandato, certo? E outro detalhe trazido na própria CF. Mesmo que ele seja eleito como suplente. Então registrou a candidatura até um ano após o mandato, mesmo que ele tenha sido eleito somente como suplente. Ah, ele não foi eleito como titular, não tem problema. Mesmo tendo sido eleito somente como suplente, ele ainda assim faz jus a essa garantia. Agora, lembra que eu falei aqui, gente, ó, é vedada a dispensa. Qual é a exceção que a Constituição traz? Se ele cometeu uma falta grave. Aí você vai me dizer, ah, Judas, mas é a mesma coisa. Porque, por exemplo, aqui fala sem justa causa. Então, se o cipeiro, por exemplo, cometeu uma justa causa, uma hipótese de justa causa, ele vai poder ser demitido, de fato. E aqui no representante sindical ele fala falta grave. Mas qual é a grande diferença? Porque a falta grave, você pode pensar ela como uma hipótese de justa causa também, que vai justificar isso. Mas a única diferença, a diferença grande, na verdade, é que aqui, por exemplo, quando a gente pensa no cipeiro, quando o empregador fala, ele cometeu justa causa. Ele pode simplesmente demitir. Óbvio que depois isso aqui pode ser trazido para a justiça para comprovar essa situação ou não. Só que no caso do representante sindical, essa falta grave, ela tem de ser apurada num procedimento específico para isso. Tem lá no código, tem lá na CLT um procedimento chamado inquérito para apuração de falta grave. Então eu só posso demitir com base nessa falta grave depois que eu fizer a apuração, dar contraditório, dar ampla defesa, ouvir testemunhas nesse inquérito de apuração de falta grave, certo? Então a gente tem aqui essas ideias, essas três. Existem outras hipóteses de garantias provisórias, mas aqui essas três previstas na Constituição e que nós focaremos hoje para a nossa dica. E aqui, gente, para vocês entenderem, pensando no cipeiro, por exemplo, eleito pelo empregado, qual a finalidade dessa garantia? É possibilitar que ele exerça o seu cargo ali, eletivo, porque ele foi eleito pelo empregado, exerça de forma autônoma, sem medo de retaliação. O representante sindical da mesma forma. Evitar que o empregado sindicalizado, que vai exercer um cargo de representação sindical, tenha medo de alguma retaliação. Até por isso aqui o procedimento é mais complexo para eventualmente ele ser despedido, entendeu? Para que ele possa de fato defender a classe sem medo de nenhum tipo de retaliação. Agora nós faremos aqui algumas questões para podermos fixar o assunto, para podermos fazer a fixação desse assunto. Questão aqui, ó, aplicada na OAB, pela FGV, no exame de número 40. Ó, Roberta é uma estagiária numa fábrica de tecelagem, mesmo lugar onde Rogéria atua como aprendiz e Fabiane trabalha como subgerente. No ano de 24, então em 2024, as três trabalhadoras engravidaram. Então, Roberta é estagiária, Fabiana trabalha como subgerente e Rogéria como aprendiz. As três engravidaram em 2024. Sobre a possibilidade de dispensar. Então, aqui, ó, o que aconteceu nesse contexto, gente? O empregador, o dono da empresa, consultou você como advogado sobre qual seria a possibilidade de dispensar essas trabalhadoras sem justa causa. Nós vimos lá que a gestante ela não pode ser dispensada sem justa causa, certo? Ela tem a garantia provisória. Porque os sócios decidiram aqui investir em máquinas modernas automatizadas e dispensar 50% da mão de obra. Considerando os fatos narrados e a norma de regência, assinale a opção que apresenta a orientação correta que você prestou. A letra A vai dizer que apenas Fabiane possui garantia no emprego. Errado. A letra B vai dizer que somente Rogéria e Fabiane possuem garantia no emprego. E essa questão, gente, está correta. Por quê? Aqui a gente tem a figura de Roberta, certo? De Rogéria, na questão, e de Fabiane. Aí você vai me dizer, ah não, Judásio, mas você acabou de dizer que a gestante ela tem garantia provisória no emprego. Sim, de fato, não podendo ser dispensada sem justa causa, realmente. Mas por que Roberta, nesse caso, não terá? Porque ela é estagiária. E ó, a garantia provisória é no emprego.
Relação de estágio não é relação empregatícia, então a gente não vai aplicar essas disposições que regulamentam a relação empregatícia, entendeu? Então, por isso que Roberta, nesse caso, ela não tem direito a essa estabilidade. Portanto, somente Rogéria e Fabiane possuem garantia no emprego. Roberta, nesse caso, não terá. Passemos aqui à próxima. Também aplicada pela FGV, na OAB, ano 2023. Determinada sociedade empresária possui cerca de 100 funcionários e, em razão de mudança na direção, decidiu realizar algumas dispensas. Ocorre que alguns dos funcionários indicados para a dispensa são detentores de garantias no emprego, sendo... Então, assim, ele está falando aqui de forma genérica. Alguns funcionários têm garantia no emprego. Então aqui ele vai trazer agora uma em decorrência de gestação, outra por ser dirigente sindical e outro por ser membro de comissão interna de prevenção de acidentes, eleito aqui, ó. Veja que ele tem o cuidado de dizer que é esse aqui, esse membro da comissão é o eleito pelo empregado, porque lembra aquilo que nós vimos. Se ele não for eleito pelo empregado, ele não tem essa estabilidade, essa garantia. Além desses casos, existe um quarto funcionário. Então aqui a gente tem ainda um quarto funcionário que informou não poder ser dispensado por também ser membro da CIPA, indicado pelo próprio empregador, ou aquela observação que nós vimos. Diante dessa situação, a sociedade empresária consultou você como advogado para saber os períodos e a possibilidade de dispensa. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Então vamos analisar as alternativas a partir do contexto estudado. Todas as modalidades de estabilidade ou garantia de emprego possuem a mesma duração. Nós vimos que não. Por exemplo, para a gestante a gente tem, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Para o representante da CIPA, até parecido, do registro da candidatura até um ano após. E para o representante sindical também, registro da candidatura até um ano após o mandato. Mas, por exemplo, eu não posso dizer aqui todas, porque a da gestante é diferente. A estabilidade gestante dá-se com a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Sim, foi o que nós acabamos de ver. A do membro da CIPA, eleito pelos empregados, dá-se do registro da candidatura até um ano após o término do mandato, assim como a do dirigente sindical. Parece-me correta essa aqui, mas vamos ler as próximas. Os empregados representantes da CIPA, seja eleito pelos empregados, seja indicado como representante do empregador, tem garantia. Aqui é a pegadinha que eu falei para vocês. É o empregado eleito que tem. O indicado como representante do empregador não tem essa garantia. E letra D. O conhecimento por parte do empregador do estado gravídico da empregada gestante é requisito para reconhecimento da estabilidade. Como nós vimos, não é requisito. Esse conhecimento está lá na súmula 244 do TST, no item 1. Então, a nossa resposta de fato é a letra B, conforme nós acabamos de ver lá no resumo. Então, de fato, a estabilidade da gestante ela é desde a confirmação até 5 meses após o parto. O membro da CIPA, eleito pelos empregados, registro da candidatura até um ano após o término do mandato. E também a do dirigente sindical da mesma forma, certo? Vamos fazer uma questão aqui para finalizar. Apesar de não ser uma questão da FGV e da UAB, é uma questão que trabalha esse tópico, foi feita pela FCC, num concurso de um TRT aqui, TRT 11, só para a gente fixar o conteúdo, porque é importante também. Então aqui, ó, Afrodite assinou em 1/3/19 com a empresa Olimpo um contrato de trabalho de prazo indeterminado. E em 1/12/22 ela foi demitida sem justa causa. Ela foi demitida aqui sem justa causa. Então, a gente, sempre quando... A FGV também é muito assim. Sempre quando vier uma questão nesse sentido, vocês vão organizando. Então, ó, 1/3/2019, contrato. Certo? 1/2/22. 1/2/22, demissão. Ok. Em 10/1/23, então aqui, ó, 10/1/23, em exame médico de rotina, ela descobriu que estava grávida. Então aqui, ó, gravidez. Certo? Descobriu que estava grávida. Com 2 meses de gestação. A data provável da concepção foi o quê? 10/11/22. Então, ó, 10/11/22, a gente vai falar aqui em concepção. Certo? Diante disso, ela foi procurar o seu antigo empregador para requerer seus direitos. Então, ela foi procurar o seu antigo empregador, que a demitiu, para requerer seus direitos. Ó, diante do que estabelece, é o que a questão fala, jurisprudência consolidada do TST. Por isso que eu trouxe para vocês, súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que eu trouxe para vocês essa súmula. Diante do que estabelece a jurisprudência consolidada do TST, assinale a afirmativa correta.
Ao não informar seu empregador de que estava grávida no momento da demissão, Afrodite não tem mais direito a qualquer garantia de emprego. Nós vimos que é errado, gente. A jurisprudência do TST, a súmula 244, ela fala no tópico 1 que o desconhecimento do estado gravídico não interfere na garantia provisória. Letra B. Afrodite somente terá direito à garantia de emprego pretendida caso haja previsão em norma coletiva. Não, pois se a própria Constituição prevê. Está lá no artigo 10 do ADCT. Não precisa ter previsão em norma coletiva, certo? Ele fala somente se tiver previsão em norma coletiva, se a própria CF já prevê. Tendo em vista que tanto Afrodite como seu empregador somente souberam da gravidez após encerrado o contrato de trabalho, ela não tem direito à reintegração do emprego, mas somente à indenização decorrente. Falso. Como eu falei para vocês, se o desconhecimento desse estado gravídico não interfere. Essa questão de ter direito só à reintegração ou indenização é aquilo que eu disse para vocês, o tópico 2 dessa súmula. Se ainda estiver dentro do período ou não. E a letra D, que vai ser a nossa resposta, ou como ela diz. E vocês vão ver que é a literalidade da súmula. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da garantia do emprego. Logo, essa é a nossa resposta, certo? Então, nesse caso, mesmo que a descoberta da gravidez foi depois, mas a concepção foi antes, certo? A concepção foi antes. Então, assim, a gente vai ter, portanto, a letra D aqui como resposta na forma da súmula 244. Afrodite só terá direito ao benefício previdenciário do salário e maternidade? Não, ela tem direito também à garantia provisória no emprego. Então, gente, finalizamos aqui a nossa dica 04, certo? Garantias provisórias no emprego, tema importante. Além dessa, eu não trouxe aqui porque não está prevista na CF, mas só para pontuar para vocês, existe também a garantia provisória do empregado que sofre acidente de trabalho. Está prevista lá na legislação previdenciária, depois dei uma aprofundada nisso. Mas basicamente é o seguinte, se você sofre um acidente de trabalho, certo? Então aqui, ó, se você tem lá um acidente de trabalho, aí mais de 15 dias de afastamento, mais de 15 dias afastados. Aí você recebeu um benefício previdenciário específico, para esse caso, benefício previdenciário. Você vai lá e recebe o benefício previdenciário específico. O que acontece? Quando você retorna, a partir do momento que você vai retornar, você terá 12 meses de garantia. Então, deixa eu só explicar para vocês aqui, ó. Acidente de trabalho. Sofri um acidente de trabalho na empresa. Fui afastado. Se o afastamento não ultrapassa 15 dias, eu ainda vou estar vinculado à empresa. Nesses primeiros 15 dias, ainda é a empresa que está vinculada. Ainda é a empresa que paga tudo, entendeu? A partir do 16º dia, se eu ainda não tenho condição de voltar ao trabalho, eu vou receber um benefício previdenciário, que é o auxílio acidente, certo? Tem algumas diferenciações, mas já seria direito previdenciário. Mas eu vou receber um benefício previdenciário específico. Quando eu recebo esse benefício previdenciário específico a partir do 16º dia de afastamento, depois eu vou receber. Então, vamos supor que eu fiquei 4 meses afastado por conta desse acidente. 4 meses afastado por conta desse acidente. Quando eu retorno ao meu emprego, depois que eu já retomo ali a minha capacidade de trabalhar, a partir do momento que eu retorno ao emprego, ou ao menos que eu tenho condições de retornar, eu vou ter 12 meses de garantia, certo? Então, vamos supor que eu fiquei lá 4 meses afastado, aí em junho de 24, eu estava apto a retornar. Aí vou retornar. Quando eu chego lá, o empregador fala, não precisamos mais de você. Não precisamos. Logo, você pode pedir o quê? A reintegração. Ou então, ao menos, pedir o quê? De junho de 24 a junho de 25, pedir a indenização correspondente, que seria o salário, os direitos a que você faria jus nesse período de 1 ano de garantia, certo? Então, tem essa quarta hipótese também, que aí dá para aprofundar, certo, gente? Então, essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Qualquer dúvida pode falar comigo também. Estou à disposição. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Que além desse primeiro projeto aqui que nós estamos fazendo da UAB, seguiremos com várias postagens, certo? E qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado a todos.